coração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer
Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful men? God
You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo bíblico, o nosso culto, a nossa transmissão online aqui da igreja Cliff Oak Church, no leste de Londres. Chegamos então ao 13º sermão, 13º estudo sobre a vida de Neemias, o homem comum que se colocou à disposição de um Deus que faz o impossível. Então, hoje nós faremos o nosso último estudo. No próximo domingo, dia 5, em nome de Jesus, estaremos então todos juntos, reunidos aqui na igreja, para o nosso culto. Mais uma vez, lembro com as medidas que vão precisar ser tomadas. Vou falar sobre isso um pouquinho mais no final, tá bom? Sobre o que nós vamos precisar fazer para estar nos reunindo a partir do próximo domingo. Mas hoje, para terminar esse estudo, eu gostaria de passar assim, bem rapidamente pelos capítulos 11, 12 e 13 de Neemias, ok? Lembrando aqui, gente, que nós estamos fazendo um estudo onde nós estamos abordando os principais assuntos, estamos abordando, vamos dizer assim, assuntos vitais, ok? Que aconteceram aqui. Nós não estamos fazendo um estudo aprofundado realmente de todos os capítulos, mas nós estamos vendo assuntos que são relevantes, ok? Para a nossa realidade, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, no momento onde estamos rodeados de problemas, onde estamos rodeados de tanta coisa, e a proposta aqui é nós aprendermos com o livro de Neemias como reagirmos diante das dificuldades, como nos colocarmos à disposição de Deus para fazer algo a respeito e como estarmos dispostos nós a fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Então, eu fiz um apanhado de estudos, ok? Hoje, então, lembrando mais uma vez, o 13º deles, onde nós estamos passando e vendo os pontos principais, ok? Hoje, então, como eu disse, vamos ver o capítulo 11, 12 e 13. E hoje eu gostaria de falar sobre a consolidação da obra. Ou seja, nós estamos agora na parte final do estudo e quando Neemias, então, ele começa a consolidar a obra. E nós vamos ver que mesmo quando nós estamos consolidando, terminamos a obra e agora tem a consolidação da obra, ainda assim vamos enfrentar problemas. Então, é mais um ensinamento para a gente, para que possamos estar atentos também a essas coisas. Ok? Lembrando da pergunta, você está disposto a fazer a diferença? Então, para responder a essa pergunta, nós passamos por vários estágios, ok? Nós vimos que, primeiramente, claro, nós devemos contar totalmente
com o favor de Deus, ok? Sempre. Nós não podemos deixar de orar e de ouvir a Deus e de ouvir a Deus através da tua palavra, ok? Que nós vamos sofrer perseguições, oposição, mas que nós não devemos desanimar. Nós devemos lidar com as injustiças sociais que estão ao nosso redor. Precisamos ser sábios, pedir sabedoria a Deus para que possamos lidar com esses problemas. Além disso, nós devemos ser consoladores e intercessores também das pessoas ao nosso redor. Nós devemos sair da nossa zona de conforto. Nós devemos ser íntegros se nós queremos dar exemplo para alguém. Que aprendemos também que antes de chamar alguém para um trabalho, devemos nós também nos colocarmos à disposição para trabalhar, ou seja, colocarmos a mão na massa, arregaçarmos as nossas mangas, ok? Que deve existir também um despertamento, uma restauração espiritual, e nós devemos ser agentes disso, ou seja, nós devemos estar dispostos a ler, a estudar, a aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, e aí, através dessa leitura, através dessa exortação da palavra, nós devemos ter uma reação, nós devemos ter algumas responsabilidades que são seguidas desse despertamento espiritual. Ou seja, nós nos arrependemos pelo pecado, nós nos pedimos para que Deus sonde os nossos corações, mas nós também temos vamos dizer assim, uma importante parte nesse processo todo, que é realmente tomar posse dessas responsabilidades que vêm seguidos do arrependimento. Nós vimos isso a semana passada. Hoje, então, nós vamos aprender mais algumas coisas importantes acerca disso e que não basta somente nos colocarmos à disposição para algo, mas que devemos ser também exemplos, temos responsabilidades e nós devemos também ajudar nessa consolidação dessa mudança, ok? Na vida das pessoas. Então, sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Então, para isso, nós vamos começar lendo Neemias capítulo 11. Nós vamos enxergar então essa reconstrução de Jerusalém e dos seus muros como se fosse uma espécie de plantação da igreja. Como nós estivéssemos plantando uma igreja, revitalizando uma igreja. E nós vamos chamar atenção para algumas coisas aqui, ok? E quando eu falo igreja, eu não estou falando só do templo, como da igreja, povo de Deus, ok? Ou seja, a restauração ou uma implantação dessas coisas na vida das pessoas, na nossa vida e na vida das pessoas, ok? Então, nós já falei que não basta terminar a obra, mas ela precisa também ser consolidada. Ela precisa de uma base forte, essa obra precisa de uma base forte. Senão, em pouco tempo, tudo vai desmoronar, ok? Aqui entendemos que pessoas são muito importantes. Na verdade, a bem da verdade é que as pessoas são mais importantes do que a obra física propriamente dita, ok? Então, pessoas é que formam uma igreja, pessoas é que formam uma congregação, ok? Então, pessoas são importantes, e não as paredes, os muros, as portas somente. Essas coisas também são importantes, mas não são as mais importantes, ok? Então, nós já vemos que, a partir do verso 1 do capítulo 11, nós vamos ler agora o seguinte: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a cidade santa, e outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Então, o verso 1 do capítulo 11, nós já vemos os líderes exercendo seus papéis de liderança pelo exemplo. Queridos, se você quer que alguém te siga, se você quer fazer a diferença na vida de alguém, seja você o exemplo. Nós já falamos sobre isso nos estudos anteriores e voltamos a ver isso aqui. Os líderes começaram por eles o exemplo. Depois, houve também outro exemplo apresentado aqui. É como se fosse um efeito cascata, por causa da liderança, porque os líderes se puseram à disposição, se colocaram à disposição, o efeito veio na vida das outras pessoas. O verso 2 nos diz que outras pessoas se voluntariaram para habitar em Jerusalém. Estão vendo? A visão
e os esforços das pessoas estão no lugar certo, ok? No reino de Deus. Como eu disse a semana passada, nossas prioridades devem estar no lugar certo. Nós devemos colocar as nossas prioridades no lugar certo. Então isso é o que aconteceu na vida dessas pessoas que nós vemos aqui. Existiu também aqui uma ordem nessa consolidação. Vejam só, dos versos 10 a 14, continuamos no capítulo 11, dos versos 10 a 14, nós vemos que houve aqui uma ordem, ok? Primeiro, os sacerdotes. Diz aqui, ó, dentre os sacerdotes. E aí tem uma lista de nome aqui de novo. Você pode ler depois com mais calma, mas eu quero passar adiante para a gente não tomar muito tempo, tá bom? Então, primeiro foram os sacerdotes. Eles ensinam a lei e são representantes do povo perante Deus, ok? Então, a palavra de Deus não pode de maneira nenhuma ser deixada de lado. Ela precisa ser proclamada, ok? Muitos projetos não vão para frente porque pensamos em tudo, menos em dar importância à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Nós pensamos em tudo, pensamos em reconstrução, pensamos em estratégias, pensamos em eventos, pensamos em tudo. E deixamos a palavra de Deus, deixamos o Deus da palavra de lado. Lembra? Prioridades no lugar certo. Então começou por eles, pelos sacerdotes, os responsáveis em ensinar a palavra ao povo. Então precisamos também estar atentos a isso. A palavra de Deus, o Senhor nosso Deus, tem que estar acima de tudo, ok? Depois nós vemos dos versos 15 a 18 sobre os levitas. Que dentre os levitas, aqui também diz, dentre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azricão, bisneto de Asabias, e assim segue de novo a lista de nomes, ok? Além de contribuírem no ensinamento da palavra de Deus, eles também tomavam conta da parte do louvor e adoração a Deus, mas também dos trabalhos práticos, ou seja, eles exerciam também diaconia. Eles eram os diáconos do templo, ok? Essas pessoas também elas geralmente fazem o trabalho que não aparece, aquele trabalho por detrás dos bastidores, como nós dizemos, aquele trabalho que quase ninguém vê, mas que da mesma forma tem extrema importância na obra de Deus, na vida das pessoas, ok? E nas nossas vidas também. Então nós precisamos dar importância também a essas pessoas, ok? Aí o verso 19 diz acerca dos porteiros, a partir dos versos 19, acerca dos porteiros. Lembra que nós estamos falando de consolidação do trabalho. Olha só, palavra de Deus, as pessoas importantes na obra, importante fazendo o trabalho, e também os guardas que vigiam a cidade. Nesse caso aqui, precisamos estar atentos. A Bíblia chama a nossa atenção para estarmos atentos. Não baixar a guarda nunca, ok? A partir do verso 21, então, nós vemos os servidores do templo. Mais uma vez, o pessoal dos bastidores, que cuidam da casa do Senhor, que merecem, inclusive, grande reconhecimento de nossa parte. Mais uma vez eu digo, gente, não é porque a pessoa não está cantando em cima de uma plataforma, não é porque a pessoa não está pregando diante de um púlpito, que essa pessoa não tem importante. Cada um de nós temos um chamado. E Deus nos chama a servirmos de maneiras diferentes. Ok? Então ninguém aqui é mais importante do que ninguém aqui tem mais, ou deve ter um status maior do que o outro. Nós somos todos servos do Deus Altíssimo. E estamos aqui, na verdade, para servirmos a Deus e uns aos outros. Então não existe essa coisa de eu sou mais importante que você. Ok? Não pode existir, não deve existir, porque senão isso gera intriga dentro de qualquer grupo. Então, união, aqui é a palavra, ok? Verso 22, mais uma vez, aqueles que faziam parte dos levitas. Esses então tinham uma função específica, o louvor e a adoração a Deus. Continua sendo importante ainda hoje, assim como foi lá então nos tempos de Neemias. Isso é muito importante, ok? Esses louvores, essa adoração, eles devem ser centrados em Deus, em sua palavra. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente também, ok? Então, mais uma vez, aquela famosa frase, pessoas certas ocupando os lugares certos. Não tem como errar, não tem como errar, né? E aí, então, nós partimos para o capítulo
12. Capítulo 12, mais uma vez, a lista dos sacerdotes e dos levitas. Temos aí uma lista grande, ok? E vamos ver então o que nós aprendemos com o capítulo 12. Capítulo 12 continua falando da importância do louvor para o povo de Deus e, claro, a importância do louvor nós como servos de Deus, ok? O verso 12, capítulo 27, diz assim: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graças ao som de símbolos, harpas e libras. Louvores a Deus pelas vitórias. Louvores a Deus pelas conquistas, porque eles sabiam, eles tinham certeza, eles experimentaram o poder de Deus. E eles sabiam que quem havia agido através deles e por eles era o próprio Deus. Então, louvores a Deus pelas vitórias. Dos versos 29 a 43 agora, nós vemos que eles celebraram louvores em união, ou eles estavam unidos celebrando louvores entre os irmãos com grande alegria. E ainda mais, com pureza de coração, ok? Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Purificação, houve ali um cerimonial de purificação, diz o verso 30. Mais uma vez, gente, a Bíblia está chamando a nossa atenção para que quando nós formos adorar ao nosso Deus, precisa haver uma purificação nossa diante de Deus. O reconhecimento do pecado, o perdão pelos pecados, ou arrependimento pelos pecados, e aí sim nós possamos estar purificados diante de Deus, até no momento da adoração, inclusive no momento da adoração. Isso é importante para as nossas vidas, ok? Dos versos 44 a 47, diz que eles louvaram a Deus com louvores e fidelidade nas ofertas. Nós já falamos sobre isso semana passada, sobre a importância dos dízimos das ofertas, que Neemias chamou a atenção também do povo a respeito disso. E o texto volta a falar sobre isso aqui. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que existe uma conexão entre os lábios e o bolso. Louvamos a Deus com nossos lábios e honramos a Deus com as primícias da nossa renda. Nós precisamos sim pensar nessas coisas, porque nós estamos honrando a Deus quando fazemos essas coisas. Louvamos a Deus com nossos lábios e honramos a Deus com as primícias da nossa renda. Ok? Então, nós vimos aqui que existe mais uma vez, vamos dizer assim, a Bíblia está mais uma vez chamando a atenção para a importância dessas coisas. Veja bem, que as coisas aqui não são muito diferentes do que nós estudamos no versos 10 e um pouco do 11 da semana passada, sabe? Então, quer dizer, isso deve ser importante, porque senão não estava aparecendo aqui de novo. E nós vamos ver que também no verso 13, algumas coisas que voltaram a se repetir, que precisam ser corrigidas. Ou seja, vigilância o tempo todo. Nós não podemos deixar de vigiar. Nós não podemos deixar de nos resguardar, ok? Porque a nossa carne é fraca, ok? Nós somos falhos. Nós nos distraímos muito fácil. Então prestem atenção nessas coisas. Esses ensinamentos aqui são de extrema importância para nós nos dias de hoje, ok? Agora, o verso 12, então, ele começa a enfatizar a importância das portas e das torres pela cidade de Jerusalém. Vamos ver, então, a importância de cada uma delas. Lembrando que o povo estava como uma espécie de... Eles vinham como numa espécie de procissão, passando por esses lugares, e cada um desses lugares os levavam a se lembrar de algo, chamavam a atenção deles para algo. E isso é importantíssimo nas nossas vidas também, quando nós falamos agora do sentido espiritual. Nós não podemos esquecer dessas coisas, ok? Então nós vemos no verso 12, agora capítulo 12, verso 31. Ordenei os líderes de Judá que se subissem ao alto do muro, também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco.
Porta do esterco, em outras traduções, também podem ser encontrada a porta do montouro, ok? Capítulo 12, verso 31. Montouro, a porta do esterco, nos remeteu aquele povo e nos remete também ao quebrantamento de coração, ok? O louvor e a adoração do povo começam por aí, quebrantamento de coração. Então, nosso louvor, a nossa adoração começa pelo quebrantamento. Montouro significa ruínas. Okay? A porta do esterco, a porta do montouro significa a porta das ruínas, onde se amontoam os lixos, as coisas que não prestam, onde mais se amontoam lixo e as coisas que não prestam, senão no nosso próprio coração. Eu falei a semana passada, lembra-se que eu disse que o nosso coração é enganoso e é ali que estão os nossos lixos de estimação, ou as coisas que não prestam nas nossas vidas. Ali é que nós guardamos essas coisas, ali é que nós desenvolvemos adoração por essas coisas, ok? No coração. Isso fala da miséria do homem. Isso fala que nos lembra que nós somos pecadores e que existe a necessidade de nos humilhar. Existe a necessidade de nos quebrantar diante de Deus. Então essa porta nos lembra disso, ok? A porta da fonte, no verso 12, 37, diz que a porta da fonte, ela nos remete ao renascimento. A fonte é um lugar onde brotam as águas, onde é a nascente das águas. Devemos então nos lembrar do que o Senhor Jesus nos disse em João 4,14. João 4,14 diz que aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que ilustração mais linda do Senhor Jesus acerca dele mesmo, que ele é a fonte. Nele está a fonte de água viva e é o nosso renascimento. Nele está o nosso renascimento. Ok? E depois disso, então, ainda no verso 37, fala também sobre a porta das águas. A porta das águas, ela nos remete ao enchimento, ao preenchimento pelo Espírito Santo. Se falamos em nascimento, onde brotam as águas, se não no próprio Cristo, como eu disse, precisamos ser então preenchidos constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Somente assim podemos adorar a Deus verdadeiramente. Então, gente, essa é uma busca diária. Essa é uma busca que não cessa. Todos os dias devemos buscar santificação. Todos os dias pedimos perdão pelos nossos pecados. Todos os dias precisamos nos lembrar dessas coisas. Passamos então ao verso 38 do capítulo 12, onde diz sobre a Torre dos Fornos, que fala sobre purificação. Nos remete então à purificação. Assim como o fogo purifica o ouro, retirando todas as suas impurezas, deve ser também assim nas nossas vidas. Tudo que não presta deve ser jogado fora e deve ser queimado, deve ser destruído das nossas vidas. Nessa torre, todo o lixo, toda a impureza era queimada. Então devemos aqui lembrar da nossa purificação. Todas essas coisas que não prestam, que faz parte das nossas vidas, todas essas coisas que têm nos tirado da presença de Deus, precisam ser lançadas ao fogo, literalmente. Devem ser destruídas, não devem fazer parte das nossas vidas. Ainda no verso 38, nós também vemos a porta larga, a porta da exultação. A porta larga é aquela que leva a todas as direções. E aqui não estou falando de todas as direções ou todas as crenças levam a Deus. Nós estamos falando da direção correta, da direção que nos levam a Deus. Depois de passarem pelas portas e torres mencionadas, agora, com corações quebrantados, se encontram no lugar onde eles podem ser livres para adorar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Porque o que Ele pode fazer, eles já sabem. Nós já sabemos o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós precisamos adorar a Deus por quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Existe aqui, então, espaço para alegria e exultação em Deus. Ok?
Porque houve confissão de pecados, porque houve purificação, porque houve enchimento do Espírito na nossa vida. Por isso, nós exultamos a Deus, porque se não for Ele mesmo agindo em nós, nós não conseguimos adorar a Deus. Ele mesmo precisa agir em nós para que nós possamos pedir perdão pelos pecados, para que nós possamos ser purificados e para que haja um enchimento do Espírito Santo. Eu não posso me encher do Espírito. Eu não posso me purificar do pecado. Eu não posso me perdoar dos meus pecados, mas somente Deus pode fazer essas coisas por mim. Vamos então para a próxima porta, a porta de Efraim. A porta de Efraim se encontra no verso 12, verso 39. A porta de Efraim fala sobre os frutos. Efraim, de acordo com Gênesis 41:52, quer dizer duplamente frutífero. Assim que nós devemos ser. Essa porta, essa passagem por essa porta é para nos lembrar que o louvor a Deus, a exaltação, a exultação a Deus deve surgir de resultado de uma vida frutífera em Deus. Sem falar que o Senhor Jesus também diz que Ele é a videira e nós somos os ramos enxertados na videira e que nós devemos dar frutos, dar bons frutos, porque estamos enxertados nele. A árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Tá vendo o fogo mais uma vez aí? Tudo que não presta, se não dá fruto, se não dá bom fruto, ela é cortada e jogada ao fogo. Então isso nos lembra, a porta de Efraim nos lembra que nós devemos dar bons frutos. Dar bons frutos para a vida das pessoas, para ajudar com as pessoas, dar bons frutos para nós mesmos, no sentido de purificação, de arrependimento dos pecados e, é claro, dar bons frutos para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus, ok? E aí, então, nós passamos para a porta velha. O próprio nome já diz, porta velha, porta da experiência. Essa porta é um símbolo da experiência, de nos lembrarmos tudo que já passamos, lembrarmos tudo que já aprendemos. E aí, depois dessa, vem a porta do peixe, que fala sobre crescimento. Então, tá vendo, gente? Existe uma sequência muito lógica aqui. A porta do peixe, a porta do crescimento. Primeiro passamos pela porta da experiência, nos lembramos de tudo. E agora, lembrando daquilo tudo que ficou para trás, daquilo tudo que nós passamos, então isso precisa gerar em nós crescimento. Ali era o lugar, a porta do peixe, era o lugar onde os comerciantes faziam seus negócios. O peixe, no Novo Testamento, ele está ligado à vocação dos santos. Por exemplo, o Senhor Jesus diz que a partir daquele momento, Pedro, ele não seria mais pescador de peixes, mas seria pescador de homens. Né? Então o peixe está ligado à vocação do crente no Novo Testamento. Mas o peixe também, nós sabemos que ele tem alta capacidade de se reproduzir. Nós somos chamados também a produzir, a reproduzir esses bons frutos. Ok? Então fala de crescimento, de desenvolvimento, de gerar filhos, de gerar frutos na fé. Nós temos também essa responsabilidade. A torre de Mananiel, torre de Mananiel, fala sobre a misericórdia de Deus. Essa torre fala da graça, fala da misericórdia, fala da bondade de Deus. Mais uma vez, nos traz a lembrança, tudo que Deus fez pelo povo. Este é o lugar de parada e reflexão, lugar de recuperar o ânimo, lugar de lembrar que Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele está trabalhando nas nossas vidas e está trabalhando também por nós. É um lugar de lembrar da graça, da misericórdia. E essas coisas devem ser a nossa motivação para louvarmos a Deus. O fato dele ser gracioso, o fato dele ser misericordioso, essas devem ser motivações para que nós possamos o adorar. A Bíblia também nos fala da Torre do 100, que nos remete à palavra de Deus. O louvor deve ser centrado na palavra de Deus. Cantar a palavra de Deus ou cantar segundo a palavra de Deus produzem o verdadeiro louvor a Deus. Porta do gado
fala de rebanho, nos remete a lembrarmos do rebanho. Todo aquele que adora a Deus precisa ser parte do rebanho de Deus. Ninguém adora a Deus verdadeiramente sem que sua vida esteja realmente submissa a Deus, ao seu cajado, vamos dizer assim. O verdadeiro adorador sabe que Deus não é sua marionete, mas que Ele disciplina quando nós vacilamos ou desobedecemos. Nos lembra então que nós somos ovelhas do nosso Senhor Jesus e que nós devemos obediência a Ele e nós estamos debaixo do seu cajado e que devemos nos lembrar dessas coisas. E aí nós então vamos ver a porta da guarda. Porta da guarda fala sobre autoavaliação. Parada obrigatória mais uma vez. Esse é o lugar onde devemos pedir para que Deus sonde os nossos corações, assim como diz o Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, é a porta da autoavaliação. Nós precisamos passar por essa... Gente, você vai ver todas essas portas que foram ditas, nós precisamos passar diante dessas portas e torres todos os dias das nossas vidas e nos lembrarmos dessas coisas tão importantes. E pedir para que Deus nos sonde o nosso coração, nos coloque à prova, porque Ele é quem conhece os nossos pensamentos, Ele é quem sabe o que se passa nas nossas vidas. E pedir para Ele que se existe algo que não o agrada, para que Ele mesmo possa nos guiar pelo caminho eterno. Então, estão vendo como tudo nos remete a quase tudo, na verdade, que nós já estudamos antes? Parece aqui que os capítulos 12 e 13 é uma conclusão de todo o livro, mas também chamando a nossa atenção para tomarmos cuidado com outras coisas, ou com as mesmas coisas. O capítulo 13 nos chama a atenção para o cuidado que nós devemos ter para não retornarmos aos antigos costumes. Gente, olha que coisa maravilhosa. O capítulo 13 é o encerramento do livro de Neemias, mas é também uma espécie de lembrete. Olha, fiquem atentos, estejam vigilantes, e não sejam presunçosos, não sejam preguiçosos, não deixem a peteca cair, não volte aos antigos costumes. Ok? Mais uma vez, nos versos de 1 a 3, eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 13 de Neemias, dos versos 1 a 3. Naquele dia, o livro da lei de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldições sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Olha aí mais uma vez. Como eu disse já semana passada, volto a dizer. Não era permitido a mistura dos povos. Não era permitido a mistura das crenças. Mais uma vez aqui estamos falando sobre ecumenismo. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os deuses que adoramos não é o Deus de Israel. Não levam ao Deus de Israel. Nós vimos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nós sabemos que Cristo é a videira verdadeira. Nós sabemos que Cristo é o Filho unigênito de Deus. Então é somente através dele é que podemos nos achegar a Deus. Então, mais uma vez, o problema aqui não era racial, mas de adoração a outros deuses. E eu disse semana passada e repito, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele exige exclusividade nossa ao adorarmos. Ok? Então, esse foi mais uma vez
o problema. E o afastamento aqui desse povo que era pagão, ou seja, não cria no Deus de Israel, o afastamento aqui é essencial. E aí eu chamo nossa atenção mais uma vez. Nós temos andado com pessoas que têm nos feito crescer na fé. Nós temos andado com pessoas que adoram o mesmo Deus que nós temos crescido juntamente com essas pessoas. E vou lembrar, isso não quer dizer que nós temos que afastar as outras pessoas que não creem de nós e que nós não podemos ter contato. Não é isso. Não é isso. Nós devemos, na verdade, falar do amor de Deus, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas. Porém, contudo, entretanto, todavia, esses costumes dessas pessoas, ou seja, o que eles fazem não deve influenciar as nossas vidas. É o que estava acontecendo aqui. O costume desses outros povos estava adentrando no meio desse povo. É isso que não pode acontecer. Nós devemos fazer a diferença, não eles fazerem a diferença em nós. Nós é que devemos fazer a diferença na vida deles. Ok? Nós também chamamos atenção aqui, a palavra do Senhor nos chama atenção para o desleixo. Veja o que diz dos versos 4 a 9. Além disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui, soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso. Veja bem, Neemias então, depois de tudo isso, ele se ausentou por um tempo. Ele voltou, lembra lá no primeiro estudo, nós vimos que o rei Artaxerxes o havia deixado se ausentar por um tempo, mas ele havia exigido: por quanto tempo você vai se ausentar? A Bíblia nos diz isso, mas Neemias deixa claro que ele vai ajudar o seu povo, mas vai retornar, porque lembra, ele era copeiro do rei, ele era escravo do rei, ok? Então ele veio, ele ajudou a reconstrução, ele ajudou o seu povo, mas prometeu que voltaria. E voltou, cumpriu com a sua palavra. Nós temos cumprido com as nossas palavras? Olha uma pergunta interessante para ser feita. Nós realmente fazemos aquilo que dizemos que vamos fazer? Será que as pessoas podem confiar em nós, assim como esse rei confiou em Neemias? Será que nós temos esse padrão em nossas vidas, esse padrão de fidelidade, esse padrão de verdade, esse padrão de honestidade nas nossas vidas? Ok? Então aqui nós vemos um desleixo. Neemias se ausentou por um tempo e então aqueles que eram supostos que guardassem a casa de Deus se uniram com os inimigos de Deus e levaram o inimigo para dentro da casa de Deus. E aí Neemias então demonstra mais uma vez a postura de um verdadeiro líder. Aqui nós vimos que ele volta e coloca as coisas novamente no lugar. Irmãos, é só nós prestarmos atenção na leitura. Vamos ver que eles vão fazer tudo o contrário do que falamos ser importante na semana passada. Se concentre naquilo que nós aprendemos na semana passada e veja o que eles estão fazendo agora. Nós dizemos na semana passada que com a restauração, com o reavivamento ou com o avivamento, também vem as responsabilidades. E eles estão deixando para trás justamente as responsabilidades que eles deveriam ter cuidado. Então, assim, isso, falando agora na nossa vida espiritual, não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Não é isso que fazemos. Nós baixamos a guarda, nós ficamos desleixados, nós paramos de colocar as prioridades no lugar certo,
Nós deixamos as coisas de Deus para trás ou fazemos elas de maneira relaxada. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo que nós não devemos fazer. Neemias, então, precisou se levantar mais uma vez, pediu mais uma vez para se ausentar, veio e colocou as coisas em ordem. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do grande líder. E quando eu falo de um grande líder, eu não estou falando só de Neemias, não estou falando só de Davi, não estou falando só de Paulo, de Pedro, do próprio Senhor Jesus. Eu estou falando de exemplos que eu e você podemos também seguir, podemos muito bem viver esse tipo de coisa. Basta deixarmos de ser desleixados, preguiçosos, presunçosos. Contarmos com o favor de Deus, claro, mas também fazemos a nossa parte. Cuidar do ministério, sermos mordomo daquilo que Deus tem nos dado. E isso eu falo em todas as áreas da nossa vida, seja ele no ministério, na igreja, seja na família que Deus tem te dado, seja no trabalho que Deus tem te dado, seja no grupo de pessoas que Deus tem te colocado. Nós precisamos fazer a diferença. A Bíblia deixa claro que nós não podemos, não devemos baixar a guarda. Vimos aqui anteriormente que houve um grande avivamento. E não muito tempo depois, a crise está de volta. Ontem, eles afirmaram uma aliança com Deus. Hoje, a aliança é quebrada. É assim que nós fazemos. Nós fazemos uma aliança com Deus hoje, nós fazemos um voto com Deus hoje, amanhã mesmo nós já quebramos esse voto. Porque somos fracos, porque somos falhos. E porque pensamos que nós é que fazemos essas coisas. Ok? Assim é exatamente assim nas nossas vidas. Por isso que a palavra vigilância é a palavra de ordem aqui. Precisamos vigiar, precisamos estar vigilantes o tempo todo. Não podemos baixar a guarda, não podemos abrir mão de estarmos sempre atentos às nossas vidas. Ok? E aí então, nós vemos aqui o capítulo 13 falando de novo sobre a restauração do povo, mais uma vez, pela palavra de Deus e pela oração. Mais uma vez eu vou falar. Se você quer restauração na sua vida espiritual, não existe outro meio senão se voltar à palavra de Deus e, claro, ao Deus da palavra, através da oração. Precisamos estudar. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Precisamos de Deus. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos da oração. Verso 13. 1. Diz assim: naquele dia o livro da lei de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. Palavra de Deus. Olha só, Neemias chamando o povo de volta. Neemias lembrando esse povo, o que eles precisam. Verso 3 diz: quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel, ou seja, a lei, a palavra de Deus, os lembrou das promessas de Deus e o que podia e o que não podia. Como eu disse a semana passada, repito, a palavra de Deus é nosso manual de fé e prática. Ok? Eles lembraram o que podia e o que não podia. Capítulo 13, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo meu culto. Neemias agora está orando. Mais uma vez, Neemias está orando. Verso 22. Verso 22 diz: então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Mais uma vez, retornando aos preceitos de Deus. Verso 31 diz: também estabelecerei regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Neemias mais uma vez reafirmando as suas obrigações e as obrigações do povo diante de Deus e orando. A palavra foi lida e Neemias está mais uma vez orando. Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. Esse homem comum que se colocou à disposição de Deus para fazer a diferença no seu tempo, no seu povo. Ele começou
essa história lá no capítulo 1 de Neemias, quando ele ouviu que o povo estava desolado. Ele chorou, ele jejuou e orou. Ele começou o livro orando e agora termina o livro orando. A história desse homem começa com oração, o meio dessa história passa por oração e agora termina com oração. Será que nós temos tirado tempo suficiente para orarmos? Será que diante dos problemas, diante de tanta confusão ao nosso redor, diante de tanta falação, diante de tanta especulação, diante de tanta mentira, nós temos tirado tempo, para orarmos? Nós, como povo de Deus, precisamos tirar tempo de oração com o nosso Deus. Precisamos tirar tempo para estudarmos a palavra do nosso Deus, a orarmos, passarmos tempo com Ele. Houve aqui na nossa igreja, no ano de 2016, onde eu fiz eu propus um propósito para a igreja. Por quê? Porque nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de saúde espiritual, saúde no sentido geral da palavra, ok? Então eu propus à igreja que nós trabalhássemos a nossa saúde espiritual, com certeza nos voltando para a palavra, nos voltando para a oração. Eu propus também que a igreja se voltasse para a saúde emocional, ou seja, passando tempo com as pessoas que a gente ama, ok? E também a saúde física, que é bom para o nosso corpo e também, claro, faz bem para nós. Então, essas três áreas são de vital importância para as nossas vidas. Nós precisamos da saúde espiritual, nós precisamos da saúde emocional, nós precisamos da saúde física. Sem a saúde física, nós não temos a emocional e muito menos a espiritual, porque, sinceramente, se você estiver doente, se você não estiver bem fisicamente, você não consegue se concentrar, você não consegue parar, você não consegue tomar tempo com a palavra. Então, isso é uma coisa puxando a outra. Se você está saudável espiritualmente falando, as outras coisas também vão bem. Se você está saudável emocionalmente falando, as outras coisas vão bem e fisicamente falando também. Você tem até mais ânimo para estudar a palavra. Você tem mais ânimo para frequentar os encontros. Você tem mais ânimos para orar, mais ânimo para orar. Tudo isso. Então essas coisas, uma puxa a outra, ok? Então nós precisamos ser restaurados. Essas coisas precisam ser restauradas nas nossas vidas, ok? A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, a oração, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física precisa ser restaurada. Existe tanta gente doente hoje. E agora eu estou falando doente em todos os sentidos, no físico também. Porque simplesmente não cuidam da saúde. Porque simplesmente não se importam. E consequentemente não cuidam do resto. E quando também você está doente espiritualmente falando, você não cuida do resto, aí que você não cuida mesmo. Então essas coisas precisam estar muito bem equilibradas. Então eu te convido mais uma vez a pensarmos nessas coisas. Seja mais ativo, seja mais proativo em todas as áreas. Na sua vida física, na sua vida emocional e na sua vida espiritual. Como? Não sei, é você que tem que saber. É você que sabe da sua agenda. É você que sabe do que está faltando na sua vida. Eu não sei, eu sei o que está faltando na minha. Eu sei onde eu estou deixando a desejar nas áreas da minha vida. Você que sabe da sua. É você que tem que fazer. Comece em você, lembre-se, a mudança que você tanto quer ao seu redor. Por que não começar em você? Não é verdade? Por que não começar em você? Então, comece do ponto principal: arrependimento. Reconhecimento de quem você é diante de Deus. Foi exatamente isso que nós vimos aqui. Tudo que nós vimos hoje. Ok? Nós precisamos de pessoas realmente comprometidas. Nós precisamos de líderes comprometidos. Quando a liderança está comprometida, as coisas vão de mal a pior. Mas quando a liderança se volta a Deus, quando o homem, quando a mulher se volta a Deus, as coisas começam de novo a entrar no eixo, vamos dizer assim. Então vamos prestar atenção nessas coisas. Pessoas certas nos lugares certos, lembra? Prioridades no lugar certo, lembra? Quem sabe Deus esteja te levantando, te chamando agora, nesse tempo que você está vivendo,
para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Talvez você pense, mas eu não sei de nada, eu não faço nada. Você não faz mesmo, eu não faço mesmo. Quem faz é Deus através de nós. Nós somos apenas ferramentas, ok? Nós somos ferramentas. Então, vamos pensar nessas coisas. Vamos nos colocar à disposição de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos tomar cuidado com todas essas distrações. Vamos tomar cuidado com tudo isso que está ao nosso redor, tentando tirar a nossa atenção. Não vamos ser desleixados. Vamos buscar restauração em Deus e pela palavra de Deus, assim como nós aprendemos aqui hoje. E mais uma vez, o livro de Neemias termina em adoração a Deus, através da sua palavra e oração. Eu espero que você, assim como eu, tenha aprendido muito nesses estudos. Você perdeu os outros, você pode acompanhar, todos eles estão no nosso canal do YouTube, Cliff Oak Church. Você pode acompanhar todos os estudos lá. E eu tenho ainda, mesmo preparando os estudos, tenho ainda aprendido muito com eles, porque eu volto, revejo de novo e aprendo mais alguma coisa nova que às vezes passou despercebido. Leio mais uma vez. Tenho certeza que se nós fôssemos estudar o pé da letra, o versículo por versículo, tudo que aconteceu aqui, 1 ano seria pouco para nós estudarmos esse livro de 13 capítulos. Mas, como eu disse, o intuito aqui foi pegar alguns ensinamentos primordiais com esse líder. Mais uma vez, um homem comum que se colocou à disposição para fazer a diferença no seu tempo. E agora eu te convido, assim como ele, assim como eu, homens comuns, mulheres comuns, falhos, carentes da graça e da misericórdia de Deus, eu te convido a se colocar diante de Deus. Eu te convido a se colocar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E você vai ver quanta coisa maravilhosa Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Você pode até não ver os resultados a curto prazo, mas você pode ter certeza que se Deus estiver no negócio, vai acontecer e vai dar certo. Quantas vezes, nós fazemos as coisas pensando: olha, não estou vendo resultado nenhum desse trabalho. E de repente, lá na frente, anos depois, nós vemos pessoas convertidas ao Senhor, pessoas servindo ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor, e nós lembramos da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Quão bom é isso. Então, essa é a última mensagem desse estudo, como eu disse, e espero que, assim como eu, você tenha aprendido muito com esse homem. Eu gostaria de convidar você agora para que nós pudéssemos orar juntos. Pai Santo, primeiro eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua bondade e fidelidade, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra. Obrigado por esse tempo, Senhor, onde o Senhor nos aproximou de Ti através do estudo da Tua Palavra e através do tempo de oração, Senhor, e nos aproximou também uns dos outros com esses cultos online, Senhor Deus. Eu quero Te agradecer porque o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, tem trabalhado nas nossas vidas, tem nos chamado a atenção para muitas coisas, ó Pai. Senhor, em nome santo de Jesus, eu Te peço, nos ajuda, Senhor, a colocarmos as nossas prioridades nos lugares certos. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, nos ajuda, Senhor Deus, a voltarmos mais uma vez para o Senhor e para a Tua Palavra, Senhor Deus. Pai Santo, nós vimos aqui com esses exemplos que quando o povo se distanciou da Tua Palavra, o povo começou a perecer mais uma vez. Mas que quando eles retornaram à Tua Palavra, eles foram exortados, eles foram confrontados pela Tua Palavra, Senhor Deus. Eles pediram perdão pelos seus pecados e houve ali um avivamento. Senhor, que isso seja verdade também nas nossas vidas, todos os dias. Que todos os dias, Senhor, nós possamos nos voltar para Ti em oração e no estudo da Tua Palavra, Senhor Deus, que haja um avivamento diário, Senhor, nas nossas vidas.
E que assim então as pessoas ao nosso redor, ó Pai, possam enxergar essas coisas, possam ver o Senhor agindo através de nós e possam também se achegar ao Senhor. Pai, que o Senhor nos use como canal, Senhor, de bênçãos para outras pessoas, como ferramentas para a pregação do Teu Evangelho para outras pessoas, Senhor Deus. E, Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam seus, porque só o Senhor é quem é merecedor dessas coisas. Pai, nos ajuda, eu te peço, e mais uma vez aqui eu te dou glórias, eu te agradeço por tudo que o Senhor é na minha vida, por ser o Deus da minha salvação, por ser o meu Senhor, por ter me chamado, Senhor, para te servir e ter me capacitado todos os dias. Assim também eu oro pela vida dos irmãos e amigos que estão assistindo agora. Que o Senhor os traga para perto de si de maneira, Senhor, extraordinária. Que eles possam olhar mais uma vez para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que eles possam passar por uma transformação da mente, para que possamos para que possamos apreciar a Tua perfeita, boa, agradável vontade, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, eu te peço. Nos capacite, Senhor, eu te peço. Em nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
bênção se derrame até 1000 gerações de família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Bom, então como eu disse para vocês no início do culto, hoje é o nosso último culto online. Retornaremos então próximo domingo a nos reunirmos aqui na igreja. Graças a Deus por isso, não vejo a hora disso acontecer. Claro que vamos ter algumas restrições, ok? Distanciamento, medidas de higiene mais drásticas, menos pessoas, vamos controlar isso tudo. Durante a semana eu vou entrar em contato com vocês da igreja para que nós possamos estar cuidando dessas coisas. Caso você esteja passando mal, esteja enfermo, ou alguém da sua família enfermo, por favor, não venha, não venha, porque você corre risco, porque está com a imunidade baixa, você também pode passar isso para outras pessoas. Então é um momento de prudência, como nós temos falado, falado acerca dessas coisas durante as últimas semanas, ok? Lembrando que o próximo domingo, 5 de julho, tanto no culto da manhã em inglês, quanto no culto da noite em português, nós teremos culto de testemunhos. Então, eu tenho certeza que nós são aí mais de 3 meses, né, sem nos reunirmos na igreja. Tenho certeza que Deus tem feito maravilhas na sua vida nesse tempo. Você pode ter passado por dificuldade, pode ter passado por muita coisa, mas Deus, eu tenho certeza que tem te sustentado. E então nós temos motivos para adorar a Deus, para testemunharmos da bondade dele nas nossas vidas. Então esteja preparado para isso no próximo domingo. Claro que os testemunhos não vão ser gravados, os testemunhos não vão ser colocados na internet ou no nosso canal, então você pode ficar tranquilo. E aí a partir do domingo seguinte, então dia 12, aí sim nós vamos continuar gravando os cultos ao vivo. Aliás, vamos transmitir os cultos ao vivo, ok? Pelo Facebook, pelo YouTube. Quem não puder vir à igreja, vai poder acompanhar também isso ao vivo, ok? Então é isso. Quero desejar um feliz aniversário para você que faz aniversário durante essa semana. Não estou sabendo de ninguém até a gravação desse vídeo, mas se tiver alguém aí, se sinta abençoado, se sinta abraçado. E a nossa oração para que o Senhor muito
te abençoe e continue cuidando de você, ok? Nós vamos continuar com as nossas reuniões com o aplicativo Zoom ainda, então vamos dizer assim, a única atividade que nós vamos retomar na igreja por enquanto é o culto aos domingos. E vale a pena lembrar que o culto à noite não vai ser 6h30, mas sim às 7h, que é o período do verão aqui na Inglaterra que nós fazemos isso. No inverno nós retornaremos para 6h30, mas agora no verão às 7h. Culto de manhã às 11h, como de costume, ok? Mas vai ser o único evento na igreja que nós vamos retomar por enquanto, pelo menos no mês de julho. Todas as outras reuniões continuarão online no aplicativo Zoom. Então, se você quiser participar, quer saber como funciona, é só entrar em contato com a gente. A gente tem grupo das mulheres, tem bate-papo dos homens, tem estudo bíblico, tem o nosso grupo dos lares, tem grupo de jovens, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Então é isso. Que Deus possa muito te abençoar, como eu disse no final da mensagem, que você tenha sido muito abençoado, assim como eu fui, com os exemplos, com os ensinamentos do livro de Neemias, e que possamos continuar crescendo a cada dia, buscando a cada dia o Senhor nas nossas vidas, para que possamos ser realmente abençoados. Que Deus muito te abençoe, te guarde e tenha uma semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abençoar uns aos outros agora? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Amém.